Nosso protagonista da história, chamado Seven, começa a história em cima de um morro com uma foto escrito alvo na mão. Ele pula do morro, aterrissando em um prédio onde estava esse alvo. Ele fatia todo mundo que estava ali sem a menor dificuldade e mata o seu alvo. Quem o contratou então o elogia por ele ser o melhor assassino do mundo, mas logo em seguida é morto pelo Seven, que diz que outra pessoa pagou um valor maior para matá-lo. Ele dá uma risada maligna, porém logo volta à realidade, onde ele é um vendedor de caldo de miúdo, o que quer que seja isso. Apesar de uma profissão normal, ele não é tão normal assim, porque na verdade ele consegue controlar uma tesoura com a sua mente, até que seu amigo, que é um frango azul, o convence a se tornar um assassino de aluguel para assim arrecadar dinheiro o suficiente para recuperar a sua memória na Stan, uma empresa que é tipo a Google do mundo desse anime. Para quem não sabe, ele não se lembra do seu passado e quer recuperar a sua memória. Ele imagina que isso vai ser possível com a tecnologia dessa empresa. Esse frango então explica um pouco sobre o mundo dos assassinos para ele e começa a treiná-lo, ensinando algumas técnicas, como a de se camuflar, que é a única que dá certo, e outras que dão terrivelmente errado, mostrando que ele vai ser um péssimo assassino. Mas ele se torna um mesmo assim, e seu primeiro trabalho era cortar o cabelo de uma noiva no meio do seu casamento. E foi a ex-namorada do noivo que pagou pra ele fazer isso, só contextualizando. Mas quando ele tava prestes a fazer isso, ele vê um slideshow mostrando a vida dos noivos quando crianças, e ele se pergunta por que ele não lembra do seu passado. E depois de viajar nos seus pensamentos, ele nota que cortou o cabelo do noivo sem querer. Então ele corta o cabelo da noiva e sai correndo. No meio da fuga, ele encontra uma espécie de robô daquela empresa chamada Stan, que tenta matá-lo por causa do amuleto que ele tem. Ele pergunta pra esse robô quem é ele e por que essa empresa tá tentando matá-lo, e quando o robô ia dar a sua resposta, ele é morto por uma garota mascarada. E a cara dele com isso não foi nada boa. Ela pergunta como ele tem um amuleto da Liga dos Assassinos, mas o robô se autodestrói fazendo eles se separarem. Ele acorda depois em outro lugar perguntando sobre a Liga dos Assassinos, e esse frangão azul aí conta pra ele que se ele conseguir ficar entre os 100 melhores assassinos do mundo, diversas ligas vão procurar ele pedindo pra ele se juntar a elas, e assim ele vai saber mais sobre isso. Detalhe que ele tá no rank 17.000, então tem muito trabalho pela frente. A cena corta mostrando um bando de gatos no telhado de uma casa, com a chefe deles dizendo que logo iriam começar uma guerra contra o clã dos cachorros e perguntando pros seus subordinados se algum deles tinha alguma estratégia. Um deles diz que encontrou um cartão de um assassino e que eles poderiam chamá-lo pra dar conta dos cães. Esse assassino, que é o Seven, é chamado lá e recebe as instruções para a missão. Após isso, ele se disfarça de cachorro e adentra na base dele, se esgueirando por todo mundo que estava dormindo. Ele chega até onde o chefe dele estava e troca uma ideia com ele. Esse chefe pergunta qual era o nome dele na matilha e ele inventa um nome, mas adivinha só, esse era o mesmo nome do chefe. Então ele é exposto e larga esse disfarce, começando uma luta contra esse chefe. O protagonista apanha no começo, porém uma memória do seu passado desperta uma força absurda nele, que para todos os ataques do cachorro e quebra a arma dele sem dificuldade. Essa arma que é uma guitarra, cara, esse anime não faz sentido nenhum, como já deu pra perceber. Porém essa explosão de poder do prota dura pouco, porque logo ele volta ao normal, se perguntando o que aconteceu e é imobilizado pelo cachorro. Mas nesse momento ele vê uma foto que o Seven tava carregando e pergunta se uma gata enviou ele. O Seven revela que sim, e o cachorro explica que essa foto era da época que os dois namoravam. Ele era músico e conheceu ela em uma apresentação que ele fez. Os dois se apaixonaram um pelo outro, mas quando ele soube que cachorros e gatos não podem procriar, ele foi embora. Ela ficou com raiva dele por ter fugido, mas ele disse que ainda a amava. E o Seven incentiva ele a ir contar isso pra ela. É exatamente isso que ele faz, aparecendo no telhado onde ela tava tocando violão e cantando pra ela como nos velhos tempos. Um musical começa no meio do episódio e no meio da música ele abraça ela, mas logo a gente descobre que não era o cachorro realmente, e sim o Seven disfarçado. Olha que bicho safado, mano, você é louco. Olha, cara, eu não sei porque ele fez isso, mas não foi a melhor das ideias, porque uma assassina aparece ali e interrompe a conversa dos dois. Essa assassina é aquela garota de antes, que tá no rank 37 dos assassinos. Por algum motivo, o alvo dela é o cachorro e tenta atacá-lo, mas como eu disse, não é ele realmente, e sim o Seven disfarçado. A gata defende ele dos ataques da assassina e chama seu exército pra atacá-la. Quando ela olha pra trás, ela vê que o cachorro tinha metido o pé e fugido. Ele para numa rua pensando que tinha despistado ela, mas é claro que não. Ela o encontra e sem saída ele desfaz seu disfarce pra mostrar que ela tinha pegado o alvo errado, mas ela não acredita e pensa que o cachorro é que tá se disfarçando de humano. Ou seja, ele tomou no c... Ele se disfarça de vários objetos pra tentar provar pra ela que ele realmente não era o alvo, mas nada a convence, levando ele a lutar com ela enquanto busca uma forma de fugir. Essa forma vem através de uma espécie de galinha voadora que ele guarda no bolso. Mano, mas o quê? Pois é, cara, essa galinha estranha pega ele e sai voando, mas ela puxa uma shuriken do Naruto e taca na direção dele, fazendo ele cair de cara no chão. O
deixando sem outra escolha a não ser continuar lutando, ele usa a sua melhor técnica, que é separar a sua tesoura em duas para atacar pelos dois lados, e ela encurta a distância para derrotar ele. Ela o ataca com a sua trança, que tem uma lâmina escondida, e a sua única escolha é beijá-la para desviar. Ela fica tão pistola com esse beijo que ataca o Seven com tudo, e quem salva ele desse ataque é aquela galinha que se bufou e ficou musculosa. Logo após isso, a gata aparece atrás dela com seu exército, deixando a assassina cercada e forçando ela a recuar. Enquanto ela vai embora, ela olha pro Seven e diz que vai matá-lo algum dia. A cena corta pro trabalho de fachada do Seven, com uma cliente mostrando uma foto pra ele. Essa foto era do alvo que ela queria que ele matasse, mas ele pensa que ela era uma cliente normal que queria o mesmo corte da foto, e ele corta exatamente desse jeito, deixando a véia quase careca. Esse cara é um animal, mano. O alvo era um cara que colecionava calcinhas. O Seven acha esse cara e usa seu equipamento de disfarce para se transformar numa calcinha no meio da rua. Esse cara estranho encontra a calcinha, leva pra casa e pendura na parede. O Seven então aproveita para atacá-lo enquanto ele tava de costas, mas é atingido sem querer por esse cara e cai no chão, lembrando que ele ainda tá em modo de calcinha. Mas antes que ele pudesse concluir seu trabalho, aquela véia de antes aparece ali com duas garotas dizendo que iria botar fogo na casa desse cara. Ele assume que coleciona calcinhas, mas diz que ele mesmo as compra e nenhuma são roubadas. Ela joga a tocha em direção à parede, mas o Seven a corta com a sua tesoura e aparece ali para defender esse cara. A véia diz que não confia no Seven e por isso colocou um rastreador nele para saber onde ficava a casa desse cara. Eles conversam um pouco, mas logo ele é atacado pelas capangas dela, que dão uma surra nele e conseguem imobilizá-lo, pelo menos no começo, porque logo ele usa a sua tesoura para se aproveitar da fraqueza delas e, se soltando, luta no X1 contra essa véia. Luta essa que ficou muito bem animada, inclusive, tá aprovado. Ele derrota a véia de um jeito que eu vou nem falar aqui, mano, pra manter a sanidade mental de vocês, tá ligado? E aquele cara agradece a ele por defendê-lo. Um tempo depois disso tudo, uma senhora tava vendendo laranjas na rua. Ela parece uma doce e dócil velhinha, mas na verdade é uma filha da mãe caloteira e golpista que fez um cara pagar muito dinheiro por 1 quilo de laranja, ameaçando dizer que ele bateu nela se ele não pagasse. Tá, mas o que isso tem a ver com o protagonista? Ela é o novo alvo do Seven, que vai atrás dela disfarçado de caixa quando ela vai embora. Ela nota uma caixa vazia atrás dela que não tava lá antes e decide pisar nela para assim fazer ela caber na sua sacola de compras, e depois de fazer isso, o Seven fica muito puto com ela, afinal de contas ele era a própria caixa. Ele muda seu disfarce para a sacola de compras dela e tava prestes a concluir seu serviço, mas um cachorro aparece e morde a sacola querendo o osso que tava dentro. Como essa sacola era o Seven, ele teve que se destransformar porque o dog tava mordendo o ovo dele, mano, e pra piorar a situação, após voltar ao normal, a véia fura ele com um negócio de prender cabelo dela enquanto diz pra ele pagar a sacola. Depois ela vai pegar seu neto na escola do outro lado da rua e vê ele com o cabelo raspado. Ela pergunta quem fez isso com ele e o moleque aponta pro Seven, deixando a véia tão puta que começa a sair uma aura dela que mais parece o Kid DBZ. Ele lembra que o neto dela veio na barbearia dele mais cedo junto com o pai dele e ele que ordenou a morte da véia. Ele fica se perguntando o porquê disso, mas nem tem muito tempo pra pensar, na verdade, porque a véia tira suas roupas de cima, revelando um traje do tipo que você encontra em lojas mais 18 com shopping no nome, se é que me entende. Ela desce o cacete nele mais uma vez e, vendo isso, aquele frango azul diz que ele não leva jeito pra ser assassino e atira umas flechas contra o neto dela. Ela percebe e se joga na frente pra protegê-lo e levar as flechadas, assim como o frango queria, mas o Seven usa sua tesoura pra salvá-la. Porque ele quis salvar uma véia que desceu o pau nele, aí eu já não sei. A cena corta mostrando ele prestes a matar mais um alvo, uma garota que tava encurralada e não tinha pra onde fugir. Ela diz que antes de morrer tinha alguns desejos que gostaria de realizar e pede pro Seven ajudá-la a realizá-los antes de matá-la. Basicamente, esse episódio se resume nos dois fazendo exatamente isso, realizando todos os desejos dela, que vão desde comer em um restaurante 5 estrelas sem ter dinheiro pra pagar e sair correndo de lá até montar em um leão. E vale lembrar que ela tem um poder em que ela congela qualquer pessoa do sexo oposto em que ela tocar, e isso gera várias cenas cômicas dela tocando o protagonista pra ele não conseguir se mexer e se ferrar por causa disso. No fim do dia, ela já tinha feito tudo o que queria da sua lista e o Seven disse que chegou a hora de matá-la, mas ela, enquanto olha pro oceano, diz que não queria morrer, mas que morreria de qualquer forma mesmo porque ela tem câncer, e revela também que quem deu o trabalho de matá-la pro Seven foi ela mesma. Ela se vira pra trás, diz que tá preparada e fala pro Seven terminar logo com isso. Ele até chega a lançar a sua tesoura na direção dela, mas para no último segundo, dizendo que não ia matá-la, mas ia ficar com dinheiro pra pagar um médico que ele sabia que podia curá-la. E é com essa cena linda que eu encerro esse vídeo. Esse foi o resumo dos 6 primeiros episódios de Scissor 7, uma comédia bem divertida que eu recomendo pra todo mundo, cara. Eu assisti 6 episódios por enquanto, que foi, né, necessário pra fazer esse vídeo. Eu gostei pra caramba e eu tô muito disposto a fazer uma parte 2, então deixa muito like e comenta se quiser mais, fechou?